LGPD para pessoas negras. Tu já pensou que a proteção de dados tem sim que olhar os dados pessoais das pessoas negras de forma diferenciada? Não? Então fica ligado que hoje eu vou falar sobre isso. Quando a gente fala em Lei Geral de Proteção de Dados, em proteção de dados pessoais, o que isso quer dizer? O que a lei realmente espera quando ela fala em privacidade e proteção de dados? Quando a lei traz esse tema, ela quer que os dados das pessoas sejam tratados de forma a evitar qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de dano à sua privacidade, à sua intimidade, ou seja, todo tratamento, tudo que se faz com dados pessoais deve receber um olhar diferente daquela pessoa que está cuidando, que está tratando aqueles dados pessoais, para que aquele tratamento não volte em prejuízo daquela pessoa. Um caso recente nos Estados Unidos traz à tona essa questão da proteção de dados em relação a pessoas negras. Por quê? O que aconteceu por lá foi um estudo, uma pesquisa em relação a questões relacionadas à saúde, de um determinado grupo. E foram usados dados pessoais e não houve uma discriminação no tratamento de dados. Esse é um dado de pessoas negras e vamos tratar diferente. Ao contrário, faltou um olhar diferenciado para uma camada da população que naquele caso se tratava de uma minoria e que por se tratar de uma minoria teve seus dados não avaliados da forma como os dados das pessoas brancas foram avaliados. Então, talvez naquele caso, naquele estudo específico, para que ele fosse mais justo, ele devesse considerar sim aquele grupo social que já é vítima de uma série de discriminações, enfim, ao longo dos seus anos, a sociedade por si só, ela já gera uma série de restrições e que, portanto, às vezes, e na grande maioria das vezes, a gente sabe que não tem as mesmas oportunidades, inclusive em relação à saúde. Então, olhar para o dado pessoal de uma pessoa negra como uma pessoa negra que entrega um determinado grupo, que tem as suas especificidades, principalmente em relação a essas questões de saúde ou de acesso à educação, à informação, deve sim ser feito com uma forma diferente, com um olhar de dados que merecem sim atenção e respeito para que recebam um tratamento adequado, inclusive quando a gente fala em questão de políticas públicas. Quando você forma políticas públicas que estão envolvendo minorias, independente de quais sejam essas minorias, se tu não tratar esses dados pessoais de acordo com aquela minoria, tu vai chegar daqui a pouco a uma decisão automatizada, a um formulário geral que vai acabar excluindo aquela informação e até mesmo não causando o efeito daquela política pública que deveria e que merecia. Tratar dados pessoais, portanto, não é apenas com quem eu compartilho, o que eu faço, se eu tenho autorização ou não, mas é olhar para o dado como um dado que identifica sim um ser humano e que merece uma atenção diante da sua condição. Se tu achou interessante esse assunto, eu sugiro que tu dê uma olhada aqui no canal para saber mais sobre dados pessoais, porque os dados pessoais não é só aquela lida diária do direito e das empresas, tem muito mais por trás e que pode gerar impacto direto na tua vida. Então, te inscreve no canal, clica aqui no sininho para receber a notificação de quando tiver um vídeo novo por aqui.